Graça e paz, amigos, tudo bem com vocês? Voltamos aqui para conversar, bater um papo. Bom, expulsei minha esposa e agora eu voltei de novo. Acabou já a Semana das Mulheres. Não, mentira, brincadeira. Ela volta de novo. Essa semana o WhatsApp está sendo bombardeado aí, né, de compartilhamento de vários assuntos. E dentre tantos assuntos que está sendo falado, eu vim falar de um que mexeu muito com a minha infância. E é claro, com a sua também. Bom, eu não sei, depende da sua idade. Não importa da sua idade, você certamente ouviu falar sobre Mônica, Cebolinha, Magali e a sua companhia, aquela galera da Turma da Mônica. Bom, antes de eu falar o que todo crente recebeu no WhatsApp, eu acho que até quem não é crente recebeu também. Alguns fatos importantes sobre a Turma da Mônica. A Turma da Mônica foi criada, todo mundo sabe, pelo Maurício de Souza, no ano de 1959, em um jornal. Porém, a partir do ano de 1960, que Mônica e Cebolinha começaram a ser gente, eu não vou conseguir falar essa palavra. Tornaram-se os protagonistas. Gente, isso é difícil demais, mas quer falar bonito? Dá nisso. E deram a identidade que conhecemos como a Turma da Mônica. Outro fato interessante da Turma da Mônica, ou do seu escritor, é que o Maurício de Souza, antes de começar a ser famoso pelos seus quadrinhos, ele era um repórter policial. Os seus desenhos que iniciaram no jornal começou com o Bidu e o Franjinha, personagem esses inspirado pela própria infância do Maurício de Souza. Já as personagens Mônica e Magali foram inspiradas nas filhas de Maurício. Isso é porque ele não conhecia minha esposa, que a bichinha come. Já o Cebolinha e Cascão foram inspirados pela turma de infância do também escritor Maurício de Souza. Os gibis da Turma da Mônica também são publicados nos Estados Unidos com o nome Mônica's Gang. Um nome bastante legal, a Gangue da Mônica. Porém, pessoal, o que está sendo compartilhado nas redes sociais, principalmente por nós evangélicos, acerca da Turma da Mônica, em pleno ano de 2017, é algo que aconteceu dia 28 de novembro de 2014. Ou seja, já passou aí 4 anos e somente agora o povo evangélico resolveu compartilhar o que aconteceu há 4 anos atrás. Flávio, o que aconteceu, afinal de contas, com a Turma da Mônica, que está todo mundo compartilhando? Estou falando que Maurício de Souza resolveu publicar um gibi acerca de uma doutrina cristã, não sei, evangélica, também não sei. Só sei que está dando o que falar no WhatsApp. O que foi? O WhatsApp, né? WhatsApp. Falar zap é melhor. Bom, o que aconteceu nesse dia 28 de novembro de 2014? Maurício de Souza resolveu publicar em um de seus gibis da Turma da Mônica, onde o primo do pai do Cascão resolve ensinar a Turma da Mônica uma doutrina supostamente evangélica, que é a doutrina do francês Allan Kardec. Bom, para quem não sabe, as principais doutrinas de Allan Kardec é a reencarnação e também a falar com os mortos. Eu ouço vozes. Isso arrepiou. E vamos lá. Porém, a gente vai entender o porquê que muitas pessoas, principalmente os evangélicos, saíram compartilhando a capa do gibi O Meu Pequeno Evangelho. Afinal de contas, existem algumas razões bem diretas e simples do porquê a Bíblia condena o espiritismo. Então me permita rapidamente falar algumas dessas razões simples, diretas, o porquê o espiritismo é condenado pela Escritura Sagrada. Primeiro, porque Deus não permitiu consultar os mortos. Isso está no livro de Deuteronômio, capítulo 18, do versículo de número 10 até o versículo de número 12. Diz o texto: não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sortes. Não tolere feiticeiros nem que fazem despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor detesta os que praticam essas coisas. Bom, você viu, está bem claro, Deus não aceita e Deus rejeita, claro, se ele não aceita, ele rejeita a prática de consulta ao morto, não somente a prática. Porém, eu preciso deixar algo bem claro aqui pra gente.
tem umas coisinhas aí que o próprio Deus acha pior do que despacho, feitiçaria, invocar mortos. Flávio, o que seria isso? Fofoca. É pior do que feitiçaria, irmão. Vigia, vigia, vigia. Outra razão bem simples do porquê as escrituras rejeitam o espiritismo é porque os mortos não voltam à vida, ou muito menos podem se relacionar com os vivos. Isso está bem claro em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 até o versículo de número 6, onde o texto diz: sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os amores, os seus ódios, as suas opiniões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tornarão parte naquilo que acontece neste mundo dos vivos. Isso me faz lembrar de uma história que Jesus, o próprio Jesus do Evangelho, ele conta em Lucas capítulo de número 16, acerca do rico, do Lázaro, quando os dois morrem. E Lázaro, chegando no Sheol, ele pede ao pai Abraão. E Lázaro então pede ao pai Abraão para ele retornar aos vivos, ou poder se comunicar com os seus parentes para avisá-lo quão terrível é o mundo dos mortos. Outra coisa, o porquê o espiritismo é condenado pelas escrituras, outra razão do porquê o espiritismo é condenado pelas escrituras, está na carta aos Hebreus, capítulo de número 9, versículo de número 27, aonde o escritor diz que depois da morte só tem uma coisa que acontece: o juízo. Ou seja, não existe reencarnação. Tanto que o próprio Deus, quando criou Adão, conversando com Adão, ele disse em Gênesis capítulo 3, versículo de número 19: do pó vieste e do pó tornará. Já em Eclesiastes, o homem sábio vai dizer: e ao pó tornará. O que eu disse? Pó vieste do pó tornará. Que isso? Ao pó tornará, meu filho. Dando mesmo. As pessoas ficam se intrometendo na mensagem dos outros. Deixa eu aqui falar com meus telespectadores. Meu Deus. Continuar, até o homem sábio em Eclesiastes vai dizer que do pó viemos, do pó tornaremos, e o Espírito... O que foi que eu falei agora? Do pó viemos, ao pó tornaremos. Como diz o homem sábio, do pó viemos e ao pó tornaremos. Não faz isso. Corta a produção, pola! Já que é impossível se comunicar com os mortos, que espíritos são esses que essas pessoas se comunicam? O apóstolo Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 14. O apóstolo Paulo orientando, ensinando o verdadeiro evangelho, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 11, versículo 14, ele deixou bem claro que até o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz para tentar se comunicar com os vivos. Manto. Uma mesinha branca, um anjo de luz. Vou escrever uma carta. E o apóstolo Paulo vai nos orientar dizendo, em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo de número 1, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns vão abandonar a fé e vão dar ouvido a vozes de espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Jesus, contando a parábola do Lázaro e do rico, ele vai dizer bem claro, bem nítido para nós, que já temos Moisés, já temos profeta, ou seja, ele está se referindo à Escritura Sagrada, e ele então vai dizer: para que vocês querem ouvir os mortos? Vocês já têm a palavra, que possamos dar ouvido àquilo que a palavra tem para nós. Ela basta, ela é a nossa bússola. Se você quiser, compartilhe esse vídeo, em vez de você compartilhar aí a imagem da Mônica, né? Como tipo assim, compra o gibi, compra o gibi, compra o gibi. Pelo menos é o que a ideia que dá, né? Você sair compartilhando a capa de um gibi. E pra gente encerrar esse vídeo, é claro, eu vou pedir aqui primeiro pra você deixar o seu like, sua curtida. Fica na paz.